Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, para fazermos agora a correção, a resolução da prova de processo penal do 33º Exame de Ordem Unificado FGV. Vocês provavelmente já assistiram à correção da prova de Direito Penal. Direito Penal foram 6 questões, 5 questões de lei e doutrina e uma questão envolvendo jurisprudência. Processo penal não foi diferente. Das 6 questões, ou seja, da questão 64 até a questão 69, nós tivemos 5 questões de lei e de doutrina, e nós tivemos uma questão de jurisprudência. Senti falta em processo penal de alguns temas importantes, como, por exemplo, competência, como, por exemplo, ações impugnativas, como, por exemplo, prisão e liberdade. Senti falta. Mas eu sei que competência, prisão e liberdade, inquérito policial, ações impugnativas vão marcar presença na segunda fase em prática penal. Então já vão se preparando e estudando esses pontos. Vocês já me conhecem, sou o professor Adriano Cotti. E vamos agora, então, fazer a correção dessas questões. Nenhuma questão de processo penal é passível de anulação. Todas elas foram muito bem elaboradas, certo? Muito bem, tomando por base a prova tipo 1, como sempre. Questão 64, a questão da Vanessa. Bom, vamos ver o que a questão 64 diz para nós. Vanessa foi presa em flagrante, logo após cometer um crime de furto em residência. A proprietária do imóvel, Jurema, ingressando na casa, acreditando a vítima que a proprietária do imóvel, Jurema, de 61 anos, informou aos policiais que viu, pelas câmeras de segurança, Vanessa escalando o alto muro da residência e ingressando na casa. Opa! Vanessa escalando o alto muro, a gente já sabe que estamos falando de furto qualificado pela escalada. Não é isso? Artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. E isso é um exemplo para mostrar aos senhores que nunca uma questão ela é puramente processual penal. Sempre é preciso ter o direito material junto. Perceberam? Isso é um exemplo. Escalando o alto muro da residência e ingressando na casa, acreditando a vítima que a mesma rompeu o cadeado da porta, já que este encontrava-se arrombado. Pessoal, cuidado aqui. Até esse momento, tá? Até esse momento, a gente não tem certeza do arrombamento. Por quê? Porque cadeado rompido, arrombado o local, é algo que deixa vestígio. E o vestígio, pessoal, tem que se comprovar por exame de corpo de delito, artigo 158 do CPP. Lembrem disso. Por determinação da autoridade policial, um perito oficial compareceu à residência de Jurema e realizou o laudo pericial para confirmar que o muro que Vanessa pulou era de grande altura e demandava esforço no ato. Legal, perfeito. Isso mostra uma qualificadora do furto, né? A escalada. Deixou, porém, de realizar a perícia no cadeado e na porta por onde Vanessa teria entrado na casa. Isso é um problema, pessoal. Isso aqui é um grande problema.
Por quê? Porque já não é possível até esse momento, como não foi feito perícia, qualificar o furto pelo arrombamento. Lembrem disso. Vanessa foi denunciada pelo crime de furto qualificado, sendo imputado pelo MP a qualificadora da escalada, claro, e do rompimento de obstáculo. Tá aí o MP mostrando as garrinhas, né? Rompimento de obstáculo? Não pode. No curso da instrução, assistida à ré pela Defensoria Pública, as partes tiveram acesso ao laudo pericial. E em seu interrogatório, Vanessa confessou os fatos, inclusive o rompimento do cadeado para ingresso na residência. Alguém vai dizer, professor, com uma cliente dessas o advogado está bem arrumado. O problema, senhores, é o seguinte, o artigo 158 diz o quê? Nas infrações que deixam vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, mesmo que Vanessa tivesse confessado que arrombou o local, que rompeu o cadeado, isso não serve para qualificar o furto. Não serve. A confissão não substitui o exame de corpo de delito. Bem como informou que sabia que a lesada era uma senhora de idade, 61 anos. Eu olho isso e me preocupo. Eu já estou com 41. Daqui a 20, então, eu já terei também idade. A vítima, Jurema, não compareceu, alegando que não poderia deixar sua residência exposta, já que o cadeado da casa ainda estava arrombado, argumentando ser idosa, acostando sua carteira de habilitação e destacando que as imagens da câmara de segurança, já juntadas ao processo, confirmavam a autoria delitiva. Você, como advogado, foi constituído por Vanessa. Olha aí, amigos, mais honorários gordos aí, mais um Pix caindo, para a apresentação de alegações finais. Essas alegações finais aqui, vamos supor que foi por memoriais, certo? Para vocês capricharem, fazerem uma bela obra de arte. Considerando as informações expostas, você deverá alegar que, letra A perícia realizada no muro não poderá ser considerada prova, mas tão só elemento informativo a ser confirmado por provas produzidas sobre o crivo do contraditório, tendo em vista que as partes não participaram da elaboração do laudo. A letra A está dizendo o seguinte, MP não participou do laudo, vítima não participou do laudo, ré não participou do laudo, o laudo pericial não vale. Isso está certo? Está errado, amigos. A prova pericial é válida, até porque se vocês pegarem o artigo 159, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, artigo 159, parágrafo 3º, vocês vão ver que a participação das partes no laudo é facultativa, ela não é obrigatória. Então a letra A está errada. A resposta é B, C ou D, letra B de Brasil. Deve ser afastada a qualificadora com fundamento no rompimento de obstáculo. Foi o que nós vimos até agora, né? Já que não foi produzida a prova pericial, não sendo suficiente a confissão da acusada. Um presentão para quem conhecia, amigos, aqui. O artigo 158 do Código de Processo Penal. Deixa vestígio, o rompimento, tem que ter o exame de corpo de delito, não sendo possível suprir com a confissão da acusada, ou do acusado, né? As outras têm que estar erradas, a C e a D, vamos conferir. Letra C. A perícia realizada para demonstrar a escalada foi inválida. Já está errado, pois não foi realizada por 2 peritos oficiais. Errado.
O artigo 159, desde 2008, olha quanto tempo já. 2008, 18, 13 anos já, pessoal, com a Lei 11.690, deixou de exigir 2 peritos oficiais, passou a exigir um único perito oficial. Então, quem está estudando para o exame de ordem com um código ou doutrina de 2008 para trás, pode ter errado essa questão, mas quem estudou para o material atualizado, mínimo atualizado, acertaria. Então a letra C está errada. Letra D, a idade da vítima não foi comprovada por documento idôneo? Ela acostou aos autos o que, meus amigos? Carteira de habilitação. Então a agravante do idoso vai incidir sim. Artigo 155, parágrafo único diz, somente quanto ao estado das pessoas é possível a comprovação por qualquer documento idôneo. Ela tem idade superior a 60, a agravante do artigo 61 do Código Penal vai incidir. Logo, resposta da questão, letra B de Brasil. Certinho? Respondemos a questão 64, boa questão, bem elaborada. Questão 65 agora. Questão 65 é uma questão fácil para quem conhecia já o básico de ação penal. Bom, durante uma festa, durante uma festa em uma casa noturna, Michele se desentende com sua amiga Flávia e lhe desfere um tapa no rosto, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Artigo 129, caput do Código Penal. Flávia então se dirige à autoridade policial e registra o fato, faz o famoso BO, manifestando expressamente seu interesse em representar contra Michele, tendo em vista a natureza da ação pública condicionada à representação. Muitos dizem assim, professor, mas com a Lei Maria da Penha, a lesão corporal leve não passou a ser pública incondicionada? Eu estudei isso desde 2012. Sim, pessoal, mas nos casos de Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui foi numa festa. Não tem nada a ver, não incide a Lei Maria da Penha aqui. Aqui, amigos, é o artigo 129 do Código Penal. A pena é de 3 meses a 1 ano, certo? 3 meses a 1 ano é uma infração de menor potencial ofensivo. Se é uma infração de menor potencial ofensivo, é regulada pela Lei 9.099, e a Lei 9.099, no artigo 88, diz que lesão corporal leve e culposa necessitam de representação. Tendo em vista a natureza, ok. Fim do procedimento policial, os autos foram encaminhados ao juizado especial competente, o GCRIM, e o Ministério Público apresentou proposta de transação penal a Michele. E a Michele diz, não quero, eu recuso, que não a aceitou. Após o oferecimento de denúncia pelo parquê, Flávia se diz arrependida e manifesta ao seu advogado interesse em se retratar da representação oferecida. A Flávia fez as pazes com a amiga, né? Fez as pazes com a amiga Michele e diz para o advogado, olha, eu estou arrependida, eu não quero mais, eu quero me retratar. Destacando que ainda não foi recebida a inicial acusatória. Considerando os fatos acima narrados, você, como advogado de Flávia, ou advogada de Flávia, deverá esclarecer que tu vai ter que dizer para Flávia, olha Flávia, só lamento, porque a lei não permite mais que tu te retrate. O artigo 25 do Código de Processo Penal diz que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O MP fez a proposta de transação, foi recusada, o MP ofereceu denúncia. Aqui cessou qualquer chance de retratação.
Então a letra A diz: a representação será irretratável na hipótese por já ter sido oferecida a denúncia. Caixa. Artigo 25 do CPP. 25 do Código de Processo Penal. Está resolvida aí. Resolvida a bronca. As outras, meus amigos, precisam estar erradas. E fica muito fácil agora perceber porque elas estão erradas. Letra B. A retratação da representação poderá ser realizada até o momento da sentença? Não. É até o oferecimento da denúncia. Letra C. A retratação da trava-língua. A retratação da representação será cabível até o recebimento da denúncia? Não. Aliás, essa é a grande dúvida que os candidatos têm na hora da prova. Ai, será que eu lembro? É até o oferecimento, até o recebimento. Lembrem sempre que é o momento antes. É o do oferecimento, certo? Letra D. A representação será irretratável, independentemente do momento processual, por se tratar de ação penal de natureza pública. Errado. Se é condicionada à representação, o interesse, certo? Até o oferecimento continua sendo do ofendido. Resposta, então, letra A. Tranquilinha, era só conhecer o artigo 25 do CPP. Questão 66. A questão 66 era uma questão boa, só que era uma decoreba. Era uma decoreba. Primeira questão de processo penal que envolve uma lei especial, né? Código de Trânsito Brasileiro. Fernando foi preso em flagrante e indiciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503 de 97. Código de Trânsito Brasileiro, pois conduzia veículo automotor em via pública sob a influência de álcool. O magistrado competente, ao analisar o APF, concedeu a liberdade provisória, aplicando a cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Só que aí surgiu um problema, e é por isso que o advogado foi procurado. Fernando, entendendo que a cautelar prejudicaria seu sustento, já que era motorista de caminhão, solicita que você, como advogado, adote as medidas cabíveis para questionar a decisão do magistrado de aplicar a cautelar alternativa de suspensão da habilitação, considerando apenas as informações expostas, de acordo com a Lei 9.503 de 97, o advogado ou advogada de Fernando, pessoal, em primeiro lugar, tem que saber o seguinte: é cabível, pelo Código de Trânsito Brasileiro, a cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor? Com certeza. Principalmente quando se tratam de crimes que podem haver reiteração. Dirigir embriagado pode ser um caso desses. E aí existe risco, né? Existe aqui, amigos, o periculum libertatis, né? Aqui nós temos o fumus comissi delicti, prova de materialidade em indício de autoria, porque ele foi preso em flagrante. E nós temos o periculum libertatis, porque a liberdade do indivíduo de ter a habilitação pode gerar novas infrações. Então, nós temos uma cautelar. Não é a pena ainda, porque vai ter o devido processo legal, certo? Bom, só que é possível recorrer dessa cautelar, como é o caso aqui. O sujeito motorista de caminhão, o Fernando, disse para o advogado: doutora, sem a minha habilitação eu passo fome. Tem como recorrer dessa cautelar? Tu vai dizer: calma, nós vamos fazer o possível. Tem como recorrer. Então, quando diz não poderá apresentar recurso aqui, a gente pode riscar, porque a Lei 9.503 de 97 prevê sim um recurso. Certo? Ela prevê um recurso.
A letra B diz, poderá apresentar recurso. Ok, recurso tá certo. A gente pode eliminar também o recurso de agravo. Porque agravo, senhores, vocês sempre vão tomar por base a LEP, a Lei de Execução Penal. E nós não estamos em execução penal, nós sequer tivemos uma condenação. Não tem trânsito em julgado aqui. Então a resposta fica entre a letra B e a letra C. Recurso em sentido de apelação ou recurso em sentido estrito. E aí tu tinha que conhecer o artigo 294, no seu parágrafo único. 294, parágrafo único, da Lei 9.503 de 97. Isso elimina o recurso de apelação e prevê recurso em sentido estrito. E quais são as duas características importantes desse recurso em sentido estrito? Primeiro, que existe aqui, amigos, né, o efeito regressivo, né? Ou seja, é possível o juízo de retratação. O juiz que concedeu a cautelar, ele pode se retratar. E se ele não se retratar, ele remete à instância superior. E a segunda característica é que esse RSE aqui, ele é sem efeito suspensivo. Ou seja, no momento que o juiz decretou a cautelar, já está valendo a cautelar. Já está valendo. Se tu recorrer, continua valendo a cautelar e só vai cair a suspensão se tu ganhares o recurso. Resposta, então, letra C. Seguindo, a gente vai para a questão 67. E é óbvio que iria cair esse tema na prova de vocês. Se não fosse na primeira fase, seria na segunda. Iria cair. Ainda bem que foi algo básico sobre o tema, que é tribunal do júri. Advogado tem que conhecer tribunal do júri, principalmente quem for seguir na esfera criminal, quem gosta da esfera criminal. Vamos ver aqui a questão do Bartolomeu. Bartolomeu foi denunciado e pronunciado, deixa eu ver como é que está a minha bateria, tirar uma febre, tudo ok. Bartolomeu foi denunciado e pronunciado pela suposta prática de um crime de homicídio qualificado. No dia da sessão plenária, já foi para o júri, já passou a primeira fase, já foi a segunda, estamos na segunda. No momento dos debates orais, a parte mais emocionante, o clímax do júri, o promotor de justiça iniciou sua fala, primeiro, lendo o teor da denúncia, para que os jurados tivessem conhecimento sobre os fatos imputados. Após, afirmou que estaria presente a prova da materialidade e da autoria, passando a ler a decisão de pronúncia. 2. E destacar que essa demonstraria a veracidade do que assegurava sobre a prova da prática do crime por Bartolomeu. Por fim, o parquet leu reportagem jornalística que apontava Bartolomeu como possível autor do homicídio. Será que é midiático esse promotor? Sendo certo que tal documentação foi acostada ao procedimento 7 dias antes da sessão plenária, tendo a defesa acesso à mesma 4 dias úteis antes do julgamento. Em sua fala, a defesa técnica de Bartolomeu pugnou pela absolvição, negando a autoria, e consignou em ata seu inconformismo com a leitura da denúncia, 1, a menção à pronúncia, 2, e a leitura da reportagem jornalística, 3. Certo? Consignou em ata, por quê, pessoal? Porque cada vez mais, ao meu ver, isso seria caso de nulidade absoluta. Eu arguiria em preliminar de apelação, em habeas corpus, até porque nulidade absoluta se pode arguir em qualquer tempo por ser ordem pública. Só que os advogados estão virando inimigos, né, para o judiciário.
e as nulidades absolutas estão cada vez mais ficando relativas. A questão clássica de ter que provar o prejuízo, pas de nullité sans griffe, né? Aquela história toda. E aí fez bem o advogado em fazer constar em ata no momento do julgamento, no primeiro ato, para evitar que lá na frente iriam alegar preclusão. O réu foi condenado. Considerando as informações narradas com base nas previsões legais, lei, e sob o ponto de vista técnico, no momento de apresentar recurso de apelação, o advogado ou advogada de Bartolomeu poderá alegar a existência de nulidade. E essa nulidade pode caracterizar um novo julgamento. Em razão, letra A, da leitura da denúncia, da menção à pronúncia e da leitura da reportagem jornalística. Será, amigos, que os três impedem, aliás, são proibidos no júri? Cuidado. Ler a denúncia não tem proibição alguma. Nada impede que se faça a leitura da pronúncia. Certo? Nada impede. Menção à pronúncia. Essa realmente, pessoal, não pode. Artigo 479 traz as menções que não podem ocorrer. Por exemplo, o MP não pode fazer menção ao silêncio do réu, dizendo, tá em silêncio, é porque tem culpa no cartório. Ou então, fazer menção à pronúncia, seus articulados, ou então fazer menção ao fato do réu estar algemado no júri, dizendo, está algemado porque é perigoso. Essas coisas não podem. E dentre elas, o 479 proíbe a menção à pronúncia. Certo? Cuidem isso. Aliás, não é o 479, desculpem. Minha cabecinha está rateando. É o 478, inciso 1. 478, inciso 1. A reportagem jornalística é o 479. E a reportagem jornalística que estava dentro da lei, estava. Porque documentos, bem como deles se incluem reportagem jornalística, podem ser juntados até 3 dias antes da sessão do júri. E eles foram juntados 7 dias antes. E a defesa teve acesso 4 dias antes. Então, nesse caso, isso não é motivo de nulidade. Na letra A, leitura da denúncia, não é o caso de nulidade. E reportagem jornalística, pelo 479, não é o caso também. Letra A está fora. Letra B, menção à pronúncia, realmente não pode. Leitura de reportagem jornalística, vimos que nesse caso pode, porque foi juntada antes de 3 dias. Letra C, leitura da reportagem jornalística pode, exatamente o 479, logo só sobra realmente a letra D de Dinamarca. E aí sim eu boto aqui artigo 478, inciso 1 do Código de Processo Penal. Aí está. É a resposta da nossa questão, letra D de Dinamarca. Fácil a questão, quem conhecia uns pontinhos específicos do júri que são importantes. Certinho? Penúltima questão, questão número 68. Boa questão a 68, questão de LEP. Vejam que o examinador foi muito feliz ao distribuir as questões aqui com algumas leis especiais que são leis do dia a dia do advogado. É o Código de Trânsito, é a LEP, então a Lei Maria da Penha no direito penal, o GCRIM no direito penal. Questão 68. Vamos nela. Questão de LEP. Paulo, advogado, foi intimado de 2 decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal do Rio de Janeiro, em relação a 2 de seus clientes. Na primeira foi determinada a perda de 1/5 dos dias remidos por Lúcio,
considerando que foi reconhecida por meio de procedimento regular, observadas as exigências legais, a prática de falta grave pelo mesmo. Primeira pergunta que eu faço aqui, meus amigos, pode perder, senhores, 1/5? Pode ou não pode, pessoal? Claro que pode. É o artigo 127 da LEP, que diz que uma das consequências pela prática de falta grave é a perda de até quanto, pessoal? 1/3. Como perdeu até 1/5, perdeu menos do que 1/3. Então, nesse caso, perfeito, impecável, certo? Observadas as exigências legais. Na segunda decisão, o pedido de progressão de regime formulado por Paulo em relação ao apenado Flávio foi deferido, tendo o magistrado fixado como condição a ser observada no regime aberto o cumprimento de prestação de serviços à comunidade. Isso pode? E agora? É isso que ficou a dúvida de muitos examinandos que me procuraram. E é aqui que veio a questão de jurisprudência da prova. Súmula 439 do STJ. Ela proíbe usar como condição para o regime aberto prestação de serviços à comunidade. Ela proíbe impor uma pena para a fixação do regime aberto. Prestação de serviços à comunidade é uma modalidade de que, amigos, de pena restritiva de direitos. Então é proibido. Logo, Paulo poderá apresentar, letra A, recurso em sentido estrito, tá certo? Não. O recurso é de quê, pessoal? Agravo. Artigo 197 da LEP. Todas as decisões do juízo de execução, o recurso que cabe é o agravo, não é recurso em sentido estrito. E é um agravo sem efeito suspensivo, lembrem disso. Ok? Então está errado, recurso de agravo seria o certo, para questionar as duas decisões do magistrado que seriam ilegais? Não, só essa segunda. A primeira estava correta. Então a letra A está fora. Letra B, agravo. Perfeito. Para questionar as duas decisões do magistrado que seriam ilegais? Errado. A primeira, o artigo 127 autoriza. A segunda, a súmula 439 do STJ proíbe. Então era só a segunda. Letra C. Agravo para questionar apenas a decisão que determinou a perda dos dias remidos. Está errado. Está errado, pessoal. É o contrário. Logo, só sobra a letra D de Dinamarca. É o agravo para questionar a decisão que fixou a prestação de serviço à comunidade como condição para a progressão do regime aberto. Súmula 439 do STJ. Não havendo ilegalidade, porém, na determinação da perda de 1/5 dos dias remidos por úcio. Claro, o artigo 127 permite. E, por fim, não poderia faltar, se não viesse na primeira fase, iria vir na segunda, e eu acho que de alguma forma vai vir na segunda, então tem que conhecer bem. Questão 69 envolve acordo de não persecução. É óbvio que iria cair uma questão dessas. Vamos lá? Vamos resolver a questão então? Carlos, em relatório final conclusivo de inquérito policial, foi indiciado pela prática do crime de receptação qualificada. Artigo 180, parágrafo 1º. Geralmente é pessoas na atividade comercial que compram e vendem mercadorias produto de crime. Recebido o procedimento investigatório, o promotor de justiça verificou na folha de antecedentes criminais que Carlos possuía uma única anotação e era tecnicamente primário, mas que teria sido beneficiado
8 anos antes da suposta nova prática delitiva, por proposta de suspensão condicional do processo em relação a crime de estelionato. Outro crime patrimonial, né? Receptação, 180, estelionato, 171. Considerando as informações expostas, você, como advogado de Carlos, aqui tem que cobrar bem, deverá esclarecer que, de acordo com o CPP, letra A, poderá ser proposto acordo de não persecução penal. Até aqui tá certo? Tá. É o artigo 28A. Está certo, amigos. Independentemente da confissão do indiciado, aí está o erro. Confissão é obrigatório, pessoal. O artigo 28A, no seu caput, exige a confissão do indiciado. Certo? Podendo, contudo, ser imposto ressarcimento do dano e prestação de serviço à comunidade por tempo limitado em caso de aceitação. A regra, inclusive, é que isso aqui de baixo seja exigido também. Mas a confissão é obrigatória, então a letra A está fora. A letra B diz que não poderá ser proposto o acordo de não persecução penal, tendo em vista que o suposto autor já foi beneficiado com suspensão condicional do processo anteriormente. Realmente foi, senhores. Realmente ele foi. Mas ele foi 8 anos antes. E a lei, no artigo 28A, no inciso 3, no parágrafo 3º, se não me engano, inciso 3, exige que seja no intervalo de 5 anos. Já passou dos 5, são 8. Então, pode ser proposto o acordo de não persecução penal. Letra C. Poderá ser proposto o acordo de não persecução penal. Pode. Ele é primário, ele confessou, o crime tem pena mínima acima de 4 anos, certo? Aliás, a pena máxima acima de 4 anos. Tá aqui. Tudo certinho, né? Tudo sendo permitido. Então, não há problema nenhum. Considerando a pena, 3 a 8, e a natureza do crime, mas Carlos necessariamente deverá confessar a prática delitiva. Está aqui. Está aqui. A letra D tem que estar errada, não poderá ser proposto o acordo de não persecução penal. Já está errado, em razão da pena máxima prevista para o delito ultrapassar 4 anos de reclusão. Não há problema nenhum quanto a isso, certo? A resposta da questão, então, é letra C de Canadá. Era só conhecer o artigo 28A que vocês acertavam a questão. E assim, meus amiguinhos, o Rodolfo deseja a vocês bons estudos. E eu desejo a vocês também uma boa sorte na segunda fase. E quem quiser também, me procure e eu vou te conduzir pela mão à aprovação na segunda fase em prática penal. Um grande abraço, nos vemos, até a próxima, te inscreve no canal, deixa o like, tchau, tchau.